Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Francisco Tenório. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço esse espaço. Deputado, o senhor apresentou uma emenda em relação à carreira dos militares que gerou bastante polêmica. Gostaria que o senhor falasse em relação a essa emenda e todo episódio, que envolveu. Olha, a militar é um grupo heterogêneo. Você tem do soldado ao coronel. E quando você trata de querer disciplinar ações em um grupo heterogêneo, logo você tem aqueles que não aceitam. Mas as propostas que eu apresentei, eu considero boas. Por exemplo, ela mexe com a idade de acesso à polícia e a idade de aposentadoria. Hoje nós temos um grande problema na idade de aposentadoria. O policial militar tem se aposentado dos 47 anos aos 62 de idade, isso obrigatoriamente. Então a Previdência não aguenta, o Estado não aguenta, a própria polícia vai sentir dificuldade porque não vai ter. O cidadão, no momento que ele está pronto para trabalhar com sua maturidade perfeita, ele é obrigado a se aposentar. Isso é muito ruim. Então a policial feminino, nós temos hoje a chamada PEFEM, ela tem se aposentado precocemente, às vezes com 14, 15, 16 anos de trabalho e vai obrigatoriamente pela idade. Com isso ele causa um prejuízo, passa a se aposentar e receber 50% do que receberia na ativa. Traz problemas seríssimos. O que é que eu fiz? Eu propus a unificação das idades. Mulher se aposentar obrigatoriamente aos 60 anos e homem aos 65. Isso aumentando, vamos dizer assim, pouco, deixando uma diferença ainda de 10 anos para o funcionário civil. O funcionário civil hoje é mulher aos 70 e homem aos 75. Isso é a aposentadoria compulsória. Não vamos entender isso como ter que trabalhar até os 65. Não. Ele tem o direito de ficar até os 65. Esse projeto de lei ele não dá deveres, ele apenas estende direitos. E, infelizmente, teve algum oficial que não gostou, um oficial principalmente, e aí gerou uma polêmica e conseguiu mobilizar, puxar para ela uma boa parte da corporação que se opôs ao projeto. Um dos outros pontos que o projeto trata é a questão da idade de acesso, que hoje é aos 30 anos, e eu sugeri aos 35. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que há uma camada de jovens que concluiu os seus estudos necessários para fazer o concurso e não tiveram oportunidade de fazer porque não existia concurso. O bombeiro, por exemplo, tem 12 anos que teve o último concurso, vai ter esse agora. Então, quantos jovens não ficaram sem poder fazer esse concurso? É por isso que eu fiz essas propostas e boa parte da polícia defende e outra parte não aceita. Perguntar não ofende. Deputado, o senhor é acusado de alguns crimes de mando. Essas acusações são falsas? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Com certeza são falsas. Eu sou delegado de polícia, primei a minha vida pela legalidade dos meus atos. Trabalhei muito como delegado, respondi a esses processos que você falou, fui injustiçado. Tenho certeza que no final de tudo a justiça vai demonstrar a realidade, que eu confio na justiça. Às vezes há falhas, às vezes ela é induzida a erro por alguém, mas a gente vai conseguindo mostrar a realidade e tenho certeza que provarei minha inocência totalmente ao cabo de todos esses processos para mostrar a você e a toda a população alagoana como é o deputado Francisco Tenório, como é o delegado Francisco Tenório. Eu primo pela legalidade dos meus atos e tenho certeza que estou correto no que estou fazendo. O processo sobre o assassinato do policial rodoviário federal Marcos foi encaminhado para a 5ª Região a pedido do Ministério Público. Qual a sua avaliação em relação a esse pedido feito pelo Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça? Olha, o procurador está no exercício da atividade dele, é um direito dele fazer isso. Lamento que seja um pré-julgamento apontado por ele, porque eu não tenho nada com isso aí, não tenho nada. Olha só, se hoje um filho seu, um sobrinho seu, praticar um delito, você ainda não pode ser responsabilizado por ele. Imagina alguém que foi seu assessor. Nesse projeto, o que é que acusam? Acusam uma pessoa que foi meu assessor de ter cometido um crime contra esse policial. Não sei se cometeu ou não. Sei que esse rapaz, que é acusado nesse processo, ele já foi ouvido, inquirido, processado e impronunciado no final. E mesmo assim, ficam insistindo em botar meu nome. É o fato, é o preço que você paga por ser uma figura pública. Como eu hoje sou deputado pelo 6º mandato,
aí começam a especular fatos sobre mim. Eu tenho pautado a minha vida em respeito às leis e dentro da legalidade dos meus atos. Por falar em Ministério Público, deputado, em Brasília, como deputado federal, o senhor votou contra o poder de investigação do MP. O senhor mantém a mesma opinião? Não tive a oportunidade de votar contra. Votaria se tivesse. Mantenho a opinião. Por quê? Porque o Ministério Público, o papel dele não é investigar. O papel dele é denunciar. O papel dele é acompanhar. Quando você faz o inquérito policial, que conclui a fase de inquérito, aí vai para a Justiça para oferecimento da denúncia ou não. É onde entra o Ministério Público. É a questão do tripé da legalidade no processual penal. E o Ministério Público, quando ele avoca para ele a responsabilidade de investigar, ele passa a ser a parte investigativa, ele quer provar. Um outro fato do Ministério Público vamos dizer o seguinte, a forma que ele investiga. Ele é seletivo. Ele não investiga todos os fatos, ele investiga aqueles fatos que lhe dão notoriedade. E aí, por que tem avançado nessa notoriedade? Daí por que eu sou contra? Não sou contra que o Ministério Público seja o responsável pela investigação, desde que seja por toda a investigação. Eu acho até que no modelo atual que nós vivemos, não cabe mais o delegado de polícia. Você pode tirar o delegado de polícia e entregar todo o poder de investigação ao Ministério Público. E aí sim, eu quero ver se eles vão investigar quem roubou a galinha. Mas o senhor acha que seria o modelo ideal? Sim, seria vamos dizer o seguinte, não sei se é o modelo ideal, mas seria um modelo a se praticar no Brasil, em contrapartida a um modelo que não vem dando certo. A violência tem ganho das investigações, a violência tem crescido em todo o Brasil, não é em Alagoas apenas. Então alguma coisa está errada nesse modelo, ou falta de estrutura, ou falta de interesse na investigação. Então, por que você não modificar? Quando você está errado, vamos modificar o que é que está havendo de errado. Aonde entra o Ministério Público. Por que eu digo que aí sim você poderia acabar com a figura do delegado de polícia, transformar esse delegado de polícia constitucionalmente no próprio promotor ou no juiz, desde que seja nas instâncias iniciais, e atribuir todo o poder de investigação ao Ministério Público. Então, a polícia ia ser os agentes da investigação, dirigidos pelo Ministério Público, e trabalhar junto ao judiciário. Isso é um modelo que pode se desenhar para o Brasil como um todo. Porque essa briga entre judiciário, entre Ministério Público e Polícia Judiciária não é boa, não vem dando certo. É uma briga que está alimentando discórdia, está ruim, disputam o poder da investigação, não funciona bem. O Ministério Público, por ser hoje uma entidade mais respeitada, mais fortalecida, ela simplesmente cata aquilo que quer investigar. A polícia fica insatisfeita porque está investigando o resto. E aí cria uma discórdia, não funciona bem. Eu acho que o modelo tem que ser revisto. Mas isso é uma discussão bem mais ampla, uma discussão até a nível nacional. Na sua opinião, então, deputado, o Ministério Público, às vezes, investiga de acordo com a opinião pública. É isso que o senhor pensa? Eu acho que ele é seletivo. Ele investiga aquilo que lhe dá notoriedade. Quando há um fato envolvendo uma autoridade, pronto, pode saber que o Ministério Público avoca. Quando há, vamos dizer, caso de menor relevância, o Ministério Público não se interessa. Não se interessa. Aí se você der totalmente o dever da investigação ao Ministério Público, aí ele vai ter a obrigatoriedade de investigar tudo. Vamos para uma pergunta direto da redação, deputado. Deputado Francisco Tenório, sua filha é filiada ao PDT e hoje está compondo os quadros da Prefeitura de Maceió. Você acredita que ela irá marchar com os fiéis de Ronaldo Lessa para o Palácio República dos Palmares ou permanecerá na Prefeitura de Maceió? Olha, a minha filha Olívia foi candidata a vereadora pelo PDT. E em função disso, fez uma campanha junto ao prefeito Rui Palmeira, e em função disso o prefeito convidou ela pessoalmente para assumir uma superintendência que depois foi transformada em Secretaria de Junta, Secretaria Especial da Juventude. Então ela continuou lá. O Ronaldo, o PDT, fez essa aliança com o governo do Estado. O prefeito Rui Palmeira demitiu todas as pessoas indicadas pelo PDT, mas não mexeu com a Olívia. Então é uma decisão que ela está tomando, eu estou deixando que ela tome a decisão por conta dela, até para respeitar a posição dela politicamente, estou deixando que ela avalie. O deputado Ronaldo Lessa já convidou ela para assumir um posto lá na Secretaria de Desenvolvimento, mas eu não sei ainda a decisão que ela vai tomar nesse sentido. E na opinião do pai e também deputado estadual, qual o melhor caminho que o senhor acha para a Olívia Tenório? Olha, eu te confesso que não fiz ainda essa avaliação, que envolve aí um dividendo político,
leva a crer tudo. Eu estou deixando que ela me consulte. No momento que ela chegar para mim e pedir minha opinião, aí eu vou fazer uma avaliação junto com ela, até porque ela é suplente vereadora, ela está no município, está numa função de secretária. De repente deixar para acompanhar o PDT, também não aconselho que ela deixe o PDT, é uma posição política. Ela não foi candidata pelo partido que eu dirijo em Alagoas, eu sou o presidente do PMN, foi pelo PDT, deixar ela e Ronaldo quebrar a cabeça lá e encontrar qual é o melhor caminho. Deputado, eu vou fazer uma pergunta e peço ao senhor que responda somente após o intervalo. Na sua opinião, quem é o melhor nome para governar Alagoas? O atual governador do estado, Renan Filho, ou o prefeito de Maceió, Rui Palmeira? Depois do intervalo. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Francisco Tenório. Deputado, deixamos uma pergunta no ar. Gostaria que o senhor respondesse. Na sua opinião, quem é o melhor nome para governar o estado de Alagoas? O atual governador do estado, Renan Filho, ou o prefeito de Maceió, Rui Palmeira? Olha, eu respondo até em tom de brincadeira. Você quer que eu vote logo agora? Mas não, veja bem. Os dois são 2 bons nomes. Se você analisar o Renan Filho, ele assumiu o governo de Alagoas no momento de crise, no momento de uma dificuldade em geral que passa o país, repercutindo sensivelmente nos estados e por consequência, nos municípios. Você tem ideia, tem estados hoje ricos que não estão conseguindo pagar os funcionários, que não estão conseguindo cumprir com as obrigações. Eu digo sempre que o Renan Filho tem tido uma responsabilidade administrativa muito grande. Ele conseguiu enxugar a máquina, ele conseguiu aumentar a arrecadação do estado, mesmo no momento de crise, o ICMS cresceu. E com isso ele consegue pagar em dia aos funcionários, consegue pagar aos fornecedores e tem tido uma capacidade de investimento extraordinária. Isso é muito importante no governante. Então o Renan Filho tem governado bem no momento de crise. Por outro lado, você vê o Rui Palmeira, um jovem, pegou a cidade de Maceió também com dificuldades, tem atravessado a crise com capacidade e tem administrado bem a cidade de Maceió, se credenciando até a ponto de ser candidato ao governo do estado. Então veja que nós temos sorte, Alagoas está num momento bom, onde quem se propõe a disputar o governo do estado são 2 jovens brilhantes de tradição política, que criados, vamos dizer assim, dentro do poder, principalmente em Brasília. Os 2 passaram boa parte de sua vida em Brasília e têm condições de apresentar boas propostas para o estado de Alagoas. Deputado, eu vou voltar aqui para um tema que a gente já falou, em relação a algumas acusações que foram feitas pelo Coronel Cavalcante em relação ao senhor. Como o senhor vê essas acusações? Olha, o Cavalcante, ele passou um tempo grande preso, criou-se nele, vamos dizer assim, determinadas revoltas, determinadas dificuldades, querendo sair a qualquer forma. Então ele saiu criando fatos e levando para o entendimento público. Ele saiu criando os fatos, levando para o Ministério Público, levando para o Judiciário. Tanto é que tem versão do Cavalcante que ele conta 1, 2, 3, 4, 5, várias versões diferentes. Se você tomar um depoimento dele agora sobre determinado fato, vai ser totalmente diferente dos que ele já deu em outras oportunidades. É uma pessoa que perdeu a credibilidade nas suas, vamos dizer assim, nas suas declarações. Por exemplo, aquele fato do Cabo Gonçalves. Aquele fato do Cabo Gonçalves, ele criou uma cena, acusa eu, o deputado Antônio Albuquerque e o deputado João Beltrão de serem organizadores do crime junto com ele, e no entanto o deputado Antônio Albuquerque foi absolvido, o deputado João Beltrão já foi absolvido,
Ele contou uma história envolvendo João Beltrão, chegou no tribunal num depoimento contra outra diferente, disse que na realidade tinha mentido, então é um mentiroso, conto mais e quer criar dificuldades, e isso já está claro, a justiça tem conhecimento disso. Eu acredito que ele foi uma das pessoas que tentou induzir a justiça a erro, em determinado momento, tentou induzir o Ministério Público, mas o próprio Ministério Público e a própria justiça, que em determinado momento acreditou no que ele dizia, hoje não mais acredita. Deputado, 10 anos após a Operação Taturana, outro suposto esquema de corrupção na Assembleia é denunciado. O senhor acredita na inocência de seus pares? Olha, eu acredito na inocência de todas as pessoas até que prove o contrário. Os deputados estão ali trabalhando, têm demonstrado responsabilidade com seus eleitores, e acredito que todos são inocentes até que se prove o contrário. Eu não posso condenar ninguém antecipadamente. O senhor, em 2016, montou uma chapa alternativa para disputar a prefeitura. O deputado pretende agora, em 2018, lançar uma nova alternativa para o governo do Estado? Olha, o PMN, que é o partido que eu sou presidente, tem discutido, começou a discutir agora as eleições. A primeira reunião que nós tivemos foi uma reunião em que surgiu candidatos a deputado estadual, a deputado federal, e há essa possibilidade, se discute também ter um candidato a governador, mas não é o foco do PMN. Hoje a gente tem que concentrar em deputado estadual e possivelmente botar candidatos a deputado federal, porque é uma exigência até nacional dos partidos. Todas as coisas em Brasília, em torno de fundo partidário, em torno de existência de partido, de continuidade da existência do partido, depende de ter deputado federal, de ter voto para deputado federal. Dessa forma, o PMN tem incentivado aos seus filiados a se candidatarem principalmente a deputado federal. Mas caso o PMN não lance um candidato, uma alternativa para o governo do Estado, qual a tendência? É apoiar o grupo do governador Renan Filho ou do prefeito Rui Palmeira? O PMN está ouvindo as duas partes, está esperando que se discuta na política, porque na realidade hoje só tem candidato o governador Renan Filho. O Rui Palmeira não disse ainda que é candidato. Então é preciso que primeiro se tenha os candidatos para poder os partidos tomar a decisão com quem fica. Sentir, ver qual é o programa de cada um, quais são as propostas para o Estado que cada candidato vai apresentar para poder tomar essa decisão que nós não temos ainda e estamos analisando esses fatos. Nós falamos em 2016, deputado. E ao contrário do referido ano, hoje o senhor, de certa forma, faz parte da gestão Rui Palmeira, como já lembrou, a sua filha Olívia Tenório é secretária especial da Juventude. Qual o motivo da mudança? Não, eu não faço parte, na realidade, da gestão Rui Palmeira. Em função da candidatura de Olívia ter sido pelo PDT, que foi um partido que apoiou Rui Palmeira, ela foi convidada a assumir uma posição na secretaria. Mas eu não faço parte, eu digo isso sempre, eu não faço parte da gestão Rui Palmeira, nem faço parte da gestão Renan Filho. Eu tenho dito até o governador, não me considero da bancada do governador. Eu tenho uma linha de independência, tenho sexto mandato, eu estou cumprindo, agora tenho também consciência da necessidade da governabilidade. Então o governador às vezes me telefona e pede que eu acompanhe um projeto, que eu tome à frente de determinados projetos na Assembleia, e eu faço. E eu ajudo o governo na Assembleia, tenho convicção disso. Mas sim, pela consciência que tenho de que é um bom governo e que faço no dever da minha responsabilidade. Vamos para uma pergunta direto da rua. Deputado, meu nome é Cláudia Mello, sou bióloga e pedagoga. Quero saber a sua avaliação de como anda a educação em Alagoas e o que pode ser feito para melhorá-la. Um bom tema, deputado, né? Educação no Estado. Eu sou o presidente da Comissão de Educação na Assembleia. Tenho acompanhado o processo de educação. E tenho tido alguma discórdia com o secretário Luciano Barbosa. Eu digo sempre que o secretário Luciano, ele é engenheiro, então ele vê mais números. Ele tenta fazer uma administração numérica que tenha respaldo positivo do ponto de vista financeiro. Mas, por exemplo, eu sempre discuti isso com o próprio Luciano Barbosa. Ele tenta encurtar o tamanho da educação. Alagoas perdeu alunos na rede estadual e tem perdido sensivelmente professores. Encurtou muito a quantidade de professores e a quantidade de alunos, lógico. Aí ele começa a poder fazer uma administração mais bem sucedida do ponto de vista administrativo. Mas a educação em si está carente de muita coisa. O Plano Estadual de Educação tem determinadas metas que não são cumpridas, que não são atingidas. Então precisa rediscutir essas metas do Plano Estadual de Educação. O secretário Luciano deverá ser convidado mais uma vez aí à Assembleia para apresentar por que não está cumprindo essas metas. Acho que precisa se
dedicar mais à educação, até de um ponto de vista pedagógico. Se você vê hoje, você tem estudante assim de quinta, sexta série que não sabe ler. Como é que você pode admitir isso? Nos dias atuais, ler, escrever é extremamente importante para o início do processo educacional. E, lamentavelmente, nós temos essa dificuldade no estado de Alagoas. Por outro lado, o secretário Luciano, ele tem primado pela questão da escola a tempo integral, tem primado pela recuperação de algumas escolas, pela construção de ginásios esportivos, e faz o trabalho na visão dele. Eu acho que tudo isso é importante, mas tem o foco da educação, é você primar na formação do estudante, é fazer com que ele aprenda. Isso eu estou dizendo formação inicial, não partindo para a educação de universidade. Mas, por exemplo, o Luciano, em determinado momento, disse a mim que seria, se pudesse, extinguir as universidades estaduais. Não tinha precisão de ter. Já eu defendo a existência das universidades estaduais. Então, na visão do secretário, era para serem extintas as universidades estaduais. Exatamente. Ele quer ficar apenas com o segundo grau. Ele não assume, por exemplo, o ensino fundamental. O fundamental é a base do ensino. Quando você não valoriza o fundamental, você não tem um sequencial bom. Mas o fundamental, na visão do secretário Luciano, devia ficar apenas com os municípios. Olha, os municípios não têm essa estrutura ainda, não têm essa capacidade. Eu até disse, Luciano, você não é secretário de Educação de Maceió, você é secretário de Educação do Estado de Alagoas. Então você tem que pensar a educação como um todo no Estado, até acompanhar as secretarias de Educação dos municípios. Você já viu uma reunião com os secretários de Educação dos municípios, com o secretário de Educação do Estado? Você já viu passar orientação nesse sentido? Não. Então ele não faz essa função educacional. Ele é um grande administrador, acredito que tem futuro. Agora, eu até me sinto feliz, porque eu vi um anúncio dele, inclusive hoje, que vai fazer um concurso para 850 professores. Isso é importante porque os professores têm diminuído, têm aposentado e cada dia mais diminui a quantidade de professores. Há uma carência, acredito, no estado de em torno de 3 a 4 mil professores, que diz o Luciano que essa carência é apenas de 1.200. E hoje anuncia um concurso para 850, já é um avanço que eu quero parabenizar até por essa iniciativa de realizar esse concurso. Deputado, eu vou insistir. Pelo que eu ouvi do senhor, a educação deixa a desejar. Qual a sua avaliação hoje sobre a parte da educação do governo Renan Filho? É isso que eu lhe disse. Vamos dizer o seguinte, do ponto de vista administrativo ele está muito bem, do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista de valorização da educação, do processo educacional, não anda muito bem não, no meu ponto de vista. Inclusive, é comum ouvirmos dizer que o governo Renan Filho investe muito em estrutura e tem deixado um pouco a desejar no que se refere ao humano, ao pessoal. O senhor tem essa visão também? Não, eu tenho essa visão na educação. Especificamente na educação? Especificamente na educação. Nas outras áreas não tenho visto dessa forma, não. Acho que o governador tem trabalhado bem. Deputado, a gente tem um quadro aqui chamado de 0 a 10. A gente apresenta uma imagem de uma personalidade, de uma circunstância, de uma situação, de um fato, e pede que o entrevistado dê uma nota de 0 a 10, se entender que deve dar a nota, mas sobretudo que faça um breve comentário, ok? Vamos ver a primeira imagem. O ex-governador Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, como senador, foi importante para o estado de Alagoas. Como governador, não foi um governador ruim, ele teve dificuldades gerais no seu primeiro mandato como governador, chegou ao final com dificuldades gerais, mas ficou reeleito, foi aprovado por maioria da população. E o último governo de Teotônio Vilela foi um governo responsável. Ele conseguiu sanear o estado, deixou recursos em caixa, por exemplo, o Fundo de Previdência ficou com 250 milhões de reais. Então é uma demonstração de que ele não foi um governo tão ruim. Teotônio Vilela recebe nota 7. Nota 7. Próxima imagem, por favor. Polícia Federal. Como o senhor viu o papel da Polícia Federal, como ela tem trabalhado, atuado? A Polícia Federal é uma instituição que eu considero importantíssima no Brasil. A Polícia Judiciária em si, federal e civil. Se não fossem as intervenções do Ministério Público, talvez tivesse até uma nota maior. Mas ninguém é perfeito, eu acho que a Polícia Federal recebe uma nota 9. Boa nota. Próxima imagem, por favor. Deputado estadual Galba Novaes, parlamentar colega do senhor. Essa é uma boa avaliação. O Galba, como a gente chama carinhosamente de Galbinha, é interessante, é um deputado atuante, é um deputado que vai à luta, que
visita as bases, apresenta vários projetos de lei, é um deputado bom na Assembleia Legislativa. Eu tenho tido alguns embates com ele, mais do ponto de vista regimental. Eu sou mais regimentalista, cumpro vamos dizer assim, pelo cumprimento do que manda o regimento e a Constituição para a gente ter uma vida harmônica na Assembleia. O Galbin é mais de avançar no discurso, de querer discutir mais, e às vezes a gente tem embate nesse sentido. Mas o Galba é um bom deputado e eu daria uma nota 8. Deputado, o senhor pretende ir para a reeleição como deputado estadual ou pensa em voltar a Brasília, uma candidatura a deputado federal? Não, eu quero ir para a reeleição. Se puder ser reeleito, eu terei muito prazer de mais um mandato trabalhar em prol da população alagoana aqui em Alagoas. Eu já fui deputado federal 2 mandatos, me distanciei um pouco das bases e acho que o meu papel é mais ligado às bases. Então, por isso que eu quero, possivelmente, ser candidato à reeleição. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Nós temos dito isso, que é importante que o homem público preste contas, né, do seu trabalho à sociedade, e dizer que renovar aqui o convite para que esteja aqui numa outra oportunidade, ao passo que deixa um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero agradecer esse espaço que você me concedeu aqui. Agora, dizer, você me provocou em algumas perguntas e eu sou obrigado a responder. Então eu também quero dizer aqui a você que eu fui deputado federal 2 mandatos. Fui deputado federal com Lula, fui deputado federal com Dilma, com Michel Temer como deputado, com o Eduardo Cunha como deputado. E você não vê meu nome aí envolvido em nenhuma lista, nem lista de Janot, nem lista de Fachin. Tenha certeza que eu passei ali, mas passei isento de todo esse mal que vem assolando o Brasil como um todo. Então, por isso, demonstro mais uma vez a você e a todos que estão nos ouvindo como eu primo pela legalidade dos meus atos. Agradeço a sua audiência, esperamos nos encontrar em outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.